Bom dia, pessoal. Daremos início aos estudos do capítulo 8, que fala sobre a tecnologia e as formas alternativas de substituição do petróleo. A gente estudou um pouquinho da questão do petróleo semana passada, mas a gente vai fazer uma revisão, então não precisem se desesperar. Então vamos estudar por aqui alguns tópicos. A gente vai fazer a introdução, né, que é a parte alternativa do tema, formas alternativas de combustíveis e de produção de plástico. A gente vai falar também do petróleo, a gente vai relembrar dele e o que ele tem a ver com o meio ambiente. A gente vai falar dessas fontes de energia alternativa, plásticos alternativos para substituir quem? O petróleo. A gente vai fazer uma conclusão, né, do que a gente trabalhou e no final eu explico sobre as atividades e vou fazer uma sugestão de filme. Vocês vão gostar. Então, iniciando o tema, eu foquei na parte de desenvolvimento das formas alternativas de combustíveis e de plástico. Por quê? A gente tem que o petróleo é um combustível fóssil, né? E ele traz vários problemas que a gente vai ver lá na frente, para o meio ambiente, e fora que ele não vai existir para toda a vida. E aí, como alternativa, está sendo criados biocombustíveis, que a gente vai trabalhar cada um deles. Então, os biocombustíveis são alternativas para substituir quem? Que a gente estava falando no início, petróleo. E aí, além dos biocombustíveis, como o petróleo serve para várias funções, ele ajuda na produção de plásticos. Para substituir ele, a gente tem bioplásticos. Então, quais são as formas alternativas aqui? Biocombustíveis e bioplásticos. Os dois vieram para substituir os derivados de petróleo, o que vai ser bom para a questão da sustentabilidade do planeta, ou seja, o planeta vai ficar menos poluído. E o bioplástico, a gente tem as novidades, copos e embalagens feitos desses materiais que são biodegradáveis. Mas o que são biodegradáveis? São aqueles materiais que se decompõem rapidamente no ambiente e podem ser transformados em outros que trazem benefícios. Então, bio vem da natureza, degradáveis eles são degradados pela natureza de forma mais rápida. Aqui é um copo descartável feito por mandioca. Ele é biodegradável, compostável, que é o quê? Serve para adubo, produzido através de produção limpa, ou seja, não libera gases, olha que beleza. E matéria-prima é de fonte renovável, ou seja, mandioca. Mandioca, se você plantar, vai ter pro resto da vida. Então, vai substituir aqueles plásticos substituir o plástico, que vem do petróleo, e isopor também, que é fabricado a partir do petróleo. Então, petróleo, meio ambiente. Relembrando, petróleo é um óleo de cor negra que foi formado há milhões de anos atrás pelo soterramento, ou seja, pela deposição de matéria orgânica que ficou entre rochas, sofreu pressão, sofreu calor. Então, milhões de anos atrás, esse óleo negro foi formado. É um combustível fóssil, porque é antigo, e a gente pode citar três principais: carvão mineral, gasolina e óleo diesel. Além dele ser um combustível fóssil, ele é um recurso não renovável. O que é não renovável? A natureza não consegue repor ele naturalmente, nem ser produzido rapidamente, podendo um dia acabar. Então, através do petróleo, a gente tem a fabricação de vários derivados dele, combustíveis, asfalto, plásticos, e isso, junto com ele da forma bruta, a gente teve alguns problemas ambientais gerados com ele, né? Durante o trabalho dele na indústria de petróleo e até mesmo para retirada dele. O que é a utilização do petróleo como fonte principal de energia trouxe? Dois problemas ambientais e um de saúde, basicamente. Porque na queima dele, há a liberação de gases tóxicos. Eu não coloquei todos os gases porque os nomes são muito grandes. E essa parte de química vocês não veem ainda. Mas, basicamente, o petróleo e a fabricação deles libera gases que vão causar esses problemas aqui.
Um dos gases dele, que é o gás carbônico, quando isso é liberado em grande excesso no ar, causa o efeito estufa, que é o quê? Aquecimento do planeta, aumento da temperatura do planeta. Chuvas ácidas, que alguns ácidos que têm um negócio chamado nitrogênio e enxofre, vocês não precisam saber disso agora? Então, esses gases que têm esses nomes estranhos se juntam com a água das chuvas, ou seja, você tem a chuva formando normal. Quando esses gases são liberados, eles vão formar ácidos. Aí quando chover, não vai chover normal, vai chover ácido, o que é ruim para a plantação. E se tiver monumentos metálicos, ele corrói. O ácido é uma parada forte que ajuda na corrosão das coisas. Então, se chove uma chuva ácida, se ocorre uma chuva ácida, desculpa, você tem a corrosão de vegetação, de plantas, e na água, nos oceanos, quando ela cai, ela pode causar prejuízo também aos peixes que ali moram, os seres que ali moram. Além disso, como você libera gases na atmosfera, quando as pessoas respiram, vai ter problemas de saúde. Esse gás aqui, que é o primo do gás carbônico, monóxido de carbono, ele causa uma certa asfixia, porque ele prejudica na nossa absorção de oxigênio. Então, causa problema de saúde. Então, quais foram as fontes de energia alternativas foram pensadas para quê? Vamos resolver o problema do petróleo. E aí elas começaram a ser desenvolvidas. Então, falando um pouquinho dos biocombustíveis, né, que é a parte de fontes de energia alternativa, ela vem de uma matéria orgânica, só que não tem origem fóssil, ou seja, é uma origem não fóssil. Então, elas não são feitas há milhões de anos atrás. São mais recentes. São menos poluentes para o ambiente porque liberam menos gases para a atmosfera. Basicamente, o petróleo libera muito gás que não faz bem para a atmosfera nem para a gente. Aqui a gente não tem a liberação desses gases e quando tem é muito pouco. Sua produção de energia, mas tem um ponto negativo. É menos eficiente do que o petróleo, mas dá para suprir, é só produzir mais que a gente consegue suprir um pouco essa questão de eficiência. Então, quem são esses biocombustíveis? O etanol, que é feito de bagaço, de cana-de-açúcar, de milho, biomassa, que é uma matéria orgânica que a gente pode pegar de vegetais ou animais, trabalhar em máquinas que processem para produzir energia. E a gente tem o biodiesel também. Então, aqui, ó, a forma alternativa foi o quê? Fazer os biocombustíveis. Então, aqui a gente tem o etanol sendo produzido a partir do milho, que no Brasil é feito muito também de cana-de-açúcar, como eu havia falado. O biodiesel, ó, feito de plantações. E aqui a gente tem a biomassa. Você tem várias origens da biomassa. Ela pode ser natural, por exemplo, de florestas, de excedentes agrícolas, ou seja, o que sobra da agricultura, de resíduos, ou seja, resíduos de lixo, de esgoto, de cultivos energéticos também. Há resíduos de indústria, então ela é uma forma bem sustentável mesmo de fonte de energia. Além das fontes de energia, como o petróleo também gera produtos que a gente usa no dia a dia, esses potes de cozinha, esses plásticos todos, são derivados do petróleo. Então, uma parte do petróleo, quando a gente separa, lembra que semana passada a gente estudou que o petróleo ele é refinado, ele é separado, e uma das coisas que ele separa são os óleos, os gases e o nafta. O nafta é uma matéria-prima que faz diversas coisas, desde asfalto até plásticos. Então, nossos plásticos do petróleo vêm do nafta. Só que tem um grande problema, como eu falei, vai liberar muitos gases tóxicos na atmosfera para ser produzido. O que eu falei não é legal, que causa todos aqueles problemas ambientais e de saúde. Qual foi a alternativa? Para geração de energia, a gente teve os biocombustíveis. Para trocar os plásticos para novas fontes, a gente veio com quem? Bioplásticos, que a gente usa como matéria-prima aqui no caso. Óleos, gorduras de vegetais, de plantas, né? Amido de milho, micro-organismos também podem fazer. Alguns fungos já estão sendo utilizados em algumas universidades, mas basicamente os bioplásticos estão sendo feitos de
outros materiais de origem vegetal. Então, aqui a gente tem um bioplástico, ó, símbolo de sustentabilidade. O que significa esse símbolo de sustentabilidade? Não lembro se comentei. Significa que você vai poder usar esse recurso de forma consciente por mais tempo, o que vai servir para outras gerações. A gente não vai estragar o meio ambiente e o meio ambiente vai ficar mais tempo aqui com a gente. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, copos, materiais, ó, embalagens, até mesmo garrafas, ó, as garrafas PET demoram muito tempo para serem degradadas, então esses aqui são mais fáceis. Esses bioplásticos são biodegradáveis. Como eu falei, o que é biodegradável? Se decompõe rapidamente no meio ambiente, o que você não vai ter problemas no solo, nos mares, enfim, não vai ter questão da poluição. Então vamos concluir a aula. O petróleo e seus derivados são recursos não renováveis, então são os pontos negativos do petróleo, e poluentes, porque vão liberar muitos gases. E a alternativa criada para eles foram as fontes alternativas e vieram como solução para esses problemas, justamente porque geram produtos mais sustentáveis. E os que a gente trabalhou aqui nessa aula foram 2 especificamente: os biocombustíveis, para gerar energia elétrica, energia térmica, que é calor, e os bioplásticos, que é para substituir as embalagens e sacolas plásticas, né, que agora são vendidas no mercado. Enfim, toda essa questão de substituição desses plásticos que demoram muito tempo para serem degradados na natureza. Esses bioplásticos são mais rápidos e eles podem ser usados para também ajudar até na fertilização, como fertilizantes das plantas no solo. Então, são fontes alternativas boas porque são menos poluentes, causando menos poluição ambiental e também, por que não, problemas de saúde. Sobre as atividades, a gente vai trabalhar da mesma forma. Vai ter um teste com 2 questões do assunto, super simples, não, os testes só são para vocês lembrarem de coisas básicas da aula. E as atividades finais da apostila, como a gente já trabalhou toda semana, do capítulo. Qual capítulo, então, essa semana das atividades? Capítulo 8. E agora eu vou falar um pouquinho da sugestão do filme. A gente agora vou botar toda semana um filme para vocês assistirem, vocês estão em casa, e é bom também para distrair, já que vocês não podem sair ainda, que não é permitido ainda a saída. Para a gente se prevenir contra essa pandemia aí. Então, o filme é o All-E, que é um robozinho, é um filme da Disney, tem uns 10 anos mais ou menos. Os criadores é a Sessão Pipoca, então anotem aí, dos mesmos criadores do Procurando Nemo. E esse filme fala de um robô que foi abandonado do planeta Terra, cheio de lixo, acumulado, e ele fica aqui perdidão, tadinho. Ele é muito, muito legal, esse robozinho. E ele é amiguinho de uma robô mais moderna. Isso aqui ele é um robozinho mais velhinho, mas ele é legal. Vocês vão ver, vocês vão gostar. Depois me contem se vocês gostaram lá no mural. Então, por hoje é só isso. E a gente vai se falando à medida desse tempo que a gente vai ficar passando aqui online. Qualquer dúvida, podem tirar lá no mural, principalmente no horário das aulas. E até a próxima aula. Boa aula para vocês, bom feriado, que essa semana tem um monte de feriado. E se cuidem.